Esse período de carnaval que nós vivenciamos é um período bastante paradoxo. Por quê? Nós sabemos que muita coisa errada acontece no período de carnaval. As pessoas exageram na bebida, consomem droga, desrespeitam a sua própria afetividade e sexualidade, vivem de uma forma promíscua, né? Por outro lado, nós vamos ter aquelas pessoas que, por exemplo, vivem o seu carnaval, por exemplo, no aconchego de um sítio ou no retiro, ou pessoas que não têm oportunidade para um retiro, por exemplo, buscam um ambiente de igreja para poder vivenciar uma festa cristã. Muitas vezes é vendido para as pessoas participarem, por exemplo, de um carnaval com Cristo, a seguinte ideia: as pessoas lá fora estão dançando para o mundo, estão dançando no pecado, estão se perdendo, estão pecando, e nós estaremos aqui dançando com Jesus, etc, etc, etc. Como se as pessoas que estivessem dentro da igreja fossem melhores do que as pessoas que estão lá fora. Ora, esse era o pecado justamente dos fariseus, o pecado pelo fato de acharem que têm uma intimidade com Deus, ou praticarem a fé, ou praticarem a religião, se acham melhores e menos pecadores do que aqueles outros que estão lá fora. A gente vê também as pessoas colocarem essa postagem assim, porque está previsto, parece que chuva para esses dias. São pessoas querendo, pessoas religiosas dizendo que chova mesmo todos os dias até a quarta-feira de cinzas, né? Assim, a gente não pode desejar que a festa, a brincadeira lícita de certas pessoas seja frustrada por causa da chuva. Eu fico pensando, por exemplo, quando o padre organiza uma festa de igreja, uma procissão, um evento que precisa da aglomeração das pessoas e chove. E aí tudo aquilo que foi preparado, tudo aquilo que foi gasto é perdido, né? Será que as pessoas de igreja ficariam satisfeitas com isso também, né? Então não sejamos tolos, não sejamos bobos. Nós sabemos que muita coisa errada acontece no carnaval, mas tem muita gente que sabe também brincar de forma sadia, que até busca ambientes familiares para poder brincar de uma forma sadia e bela o seu carnaval. Aqueles que porventura não vão para o carnaval, mas que vão, por exemplo, para a igreja vivenciar um momento de retiro, um momento de espiritualidade, em hipótese alguma, devem se considerar melhores do que aquelas outras pessoas que estão lá fora. Porque isso é um pecado de orgulho, de vaidade espiritual, um pecado de farisaísmo, né? O ideal seria que o carnaval que a sociedade oferecesse fosse um carnaval sadio, como as pessoas mais idosas lembram, como eram os carnavais de antigamente, que era aqueles 3 dias de festa que a sociedade vivenciaria. Até por isso que se chama carnaval, porque se excedia inclusive no consumo de carne, porque depois passariam 40 dias em plena abstinência de carne. Porque era uma sociedade ainda pautada pelos valores cristãos, então se respeitava tudo isso, né? Então apenas deixo isso aqui como reflexão para que você que está me escutando, né, se você for sair, brincar o seu carnaval, então que você brinque o seu carnaval de uma forma cristã, se você é cristão, né? Jesus diz no Evangelho: vós sois o sal da terra e a luz do mundo, né? Se você perde o sabor, como é que você vai salgar o mundo e temperar o mundo com os valores do Evangelho? Como é que o mundo vai, como é que os cristãos vão querer que a sociedade, por exemplo, protagonize, apresente um ambiente sadio para que as pessoas possam brincar o carnaval, se os cristãos mesmos fogem da sociedade e não querem propor isso para a sociedade como tal? Se você, por acaso, for brincar o seu carnaval no ambiente eclesiástico, nos vários retiros que de repente as paróquias estão oferecendo, então que você também possa brincar, se divertir com Jesus, rezar, meditar a palavra, mas jamais se considerar como um santo porque você está no retiro e todo mundo que está lá fora como um perdido, como se estivesse num ambiente de pecado. Porque isso é uma generalização apressada, eu diria até uma fala preconceituosa, e um pecado de orgulho e de vaidade espiritual. Porque pecadores, todos somos os que estão brincando carnaval lá fora, como aqueles que haverão de brincar o carnaval dentro dos ambientes de igreja. E se a gente for levar a sério, né, por exemplo, a rigor, aquelas palavras de Jesus tão fortes dirigidas aos religiosos do seu tempo, de repente, o pecado daqueles que estão dentro da igreja, de repente, pode ser até mesmo maior do que aqueles que estão brincando seu carnaval lá fora. Que Deus abençoe e conceda-nos um tempo de graça e paz.